Oi! Ai, gente! Tá pra ouvir? Dá pra ouvir. Ai, gente, a primeira live a gente nunca esquece. É só a Cássia mesmo pra me botar num trem desse. Gente! Adorei, adorei. Gratidão pelo convite, pô. Você tá linda. Ai, e você, menina, que foi essa mulher que veio assim, ó? Essa leoa muito louca. Você vai contar tudo pra gente. A gente quer saber tudo. Porque eu não via isso antes, não é? Sim, sim, com certeza. Boa noite, meninas. Boa noite para todas que estão aí, né? É um prazer estar aqui hoje e receber esse convite da Cássia para poder compartilhar uma experiência, minha experiência que foi, para mim, foi muito transformadora. Eu não conhecia as IONEX. Eu já posso ficar falando assim? Como é que funciona? Pode ser, antes de qualquer coisa, quero que você fale pra elas quem é você, né? Nome, o que que faz, o que que acontecia, porque também elas têm que contextualizar, né? Verdade, verdade, tá certo. Bom, meninas, eu me chamo Bárbara. Eu sou pedagoga, eu sou servidora pública há quase 13 anos, vai fazer 13 anos de serviço público. E eu também sou terapeuta, né? Terapia está mais recente na minha vida, né? Trabalhei 2 anos como terapeuta tântrica. Depois eu fui encaminhando para outras áreas, né? Fui me encontrando no tarô, nas teorias sistêmicas, nas constelações familiares, né? E eu também sou benzedeira, então eu tenho esse caminho de cura com a natureza já bem condensado dentro de mim. É uma parte muito, muito importante da minha caminhada também. E, e chegou um momento da minha vida, né, que eu atravessei por um processo muito, muito doloroso emocionalmente, um rompimento. E depois desse rompimento, o meu corpo ele sentiu tudo, né? Como boa terapeuta tântrica, vem tudo muito no corpo. Eu sinto tudo, tudo no corpo. Eu sou assim também. Você também é assim, né? Somatizo Ai, tudo. gente. Pro bom e pro ruim, né? Dando êxtase também vai, que é uma beleza, mas para ir pra Pra buraqueira ele adoecer também vai. é dois toques, né? Para adoecer é 2 toques, então é garganta. Então eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar muito de mim e o meu corpo é meu termômetro, né? E aí, como consequência disso, eu fiquei muito machucada internamente e isso se expressou no meu corpo de uma maneira muito terrível. Eu tive contato a primeira vez com Bartholinite, eu nem sabia que isso existia, né? E aí teve o diagnóstico, passou a primeira, depois voltou, coisa de dava 1 mês, 2 meses e retornava. Voltava. Só deixa eu explicar para quem não sabe, porque nem todas, né, tiveram Bartholinite. As glândulas de Bartholin são as glândulas que ficam ali na entrada do canal vaginal. E elas são as glândulas que são responsáveis pela nossa lubrificação na Uhum. hora da relação, na hora da penetração. E se essas glândulas inflamam, dói muito essa região. Às vezes as mulheres desenvolvem cistos também. E foi de recorrência a sua. Foi. E quando vinham os ataques mais fortes, assim, os quadros mais fortes, eu não conseguia nem andar, para ter uma ideia, né? E aí, quando começou a repetir, eu procurei a medicina tradicional para que a gente pudesse achar uma saída para aquilo. E aí, dentro do protocolo médico, se está repetindo muito esse quadro, o ideal era retirar as glândulas, fazer a cirurgia e retirar, né? E eles falam isso assim com uma certa naturalidade, não, retirar, né? Como retirasse o nariz, a orelha, alguma coisa assim, como é que ia? Retira os ovários, retira a glândula, retira o útero. É super comum isso, né? E aí, o que É, que acontece se retira? A mulher não lubrifica mais. Ou seja, uma parte importante do ventre, da sexualidade, é como se fosse descartável, né? Ah, né? exatamente. E eu fiquei muito assustada com isso. Eu não queria ceder. E eu comecei a procurar outras alternativas, né, de cura. Antes das Ionieg chegarem, né, do chamado da Ionieg chegar, eu também fui buscando purificar as emoções, porque eu sabia que aquilo ali tudo estava vindo de um quadro emocional de muito ferido, muito machucado.
e que estava reverberando no corpo. Então, eu comecei a fazer alguns tratamentos, né, de ordem emocional, espiritual, terapias, né, isso. E com outras medicinas também, né, acompanhando esse processo, porque uma purificação ali era mais que necessária, uma limpeza, né. Aí, à medida, eu fiz uma ressonância, né, onde os canais eles estavam entupidos, então o que reforçava, né, tudo que os médicos diziam. E aí, quando eu comecei a procurar comecei a procurar me curar e tal, eu continuei com a medicina tradicional, né, sendo acompanhada por uma médica, mas aí eu achei uma médica numa outra energia. Eu falei com ela, eu não quero operar, eu quero tentar de tudo, vou me investigar tudo, vou fazer de tudo para não ter que operar. E ela foi muito respeitosa. Então, eu acho que quando eu fui melhorando a minha energia, amadurecendo a minha energia, eu comecei a atrair outros profissionais que estavam nessa mesma frequência também. Isso foi muito importante perceber. E aí chegou, eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, né? Eu sentia que eu já tava melhorando, já estava algum tempo sem retornar a Bartholinite. E aí, mas eu sentia que a região tinha ficado um pouco machucada e eu precisava fazer alguma coisa. Eu pensei no puporismo, alguma coisa assim. E essa minha amiga falou da Ione Egg. Nunca tinha ouvido falar dessas Ione Eggs. E aí ela explicou mais ou menos como é que era. Eu falei assim, legal, tudo bem. E aí, não, vai vendo, gente, vai vendo. 2 dias depois, uma outra amiga estava falando outra coisa, outro assunto, e meteu esse assunto de Onieg no meio. Aí eu, tá bom. E aí, 2 dias depois, estou eu lá, putricando meu Instagram, aí eu vi alguém compartilhou um post muito bonito falando sobre maternidade, que é um assunto que eu gosto. E aí, quando eu fui olhar, a criatura que postou era a Cássia, uma terapeuta de Onieg. Aí eu entendi! Terceira vez, como assim? Entendi! Tá esperando o quê? E aí eu fui, falei com a Cássia, quando é que ia ser a próxima turma, ia demorar um pouquinho e tal. Mas aí eu fiquei consumindo o material dela, tentando entender o que era aquilo, né? Que eu comentei assim, pra mim é um negócio muito louco. Eu acredito em muita coisa louca, mas essa dos cristais era uma coisinha a mais, né? Que tava acontecendo. Eu falei assim, não, mas eu vou fazer, eu tô precisando, gente. Eu não quero fazer Fora esses essa sinais, cirurgia. né? Comigo foi assim também. Uma pessoa falou e fica aquela coisa, daqui a pouco vem outra coisa. Eu falei, poxa, não é possível. Tem alguma coisa aí pra mim. Eu quero saber o que é. Eu não sei se você foi nesse intuito, assim. Eu tava numa vibe, tipo assim, vou me jogar, eu não vou nem ler muito, não quero entender, eu vou só conhecer. E aí eu fui, né? E quando eu fiz a minha primeira iniciação, e que foi uma revolução total, assim. E aí você Revoluciona, então, né? né? Hã? Revoluciona mesmo. Sim, aí eu fui, me inscrevi e chegou o dia da inscrição, né? Eu lembro que era no mês do meu aniversário, eu vou me dar de presente. E aí fiz a inscrição e aí a Cássia, ela trabalha da seguinte forma, ela vai sentindo de acordo com o que você passa para ela, ela vai sentindo para ver qual é a pedra ideal para você. Não é você que escolhe, né? Aí eu tava tranquila com isso, porque para mim eu não entendo nada de pedra, meu negócio é planta, então O que vier tá ótimo. o que vier tá ótimo e tudo. Tá, eu fiz a inscrição. Dormi e naquela noite, a dita cuja se apresentou para mim. E ela apareceu no meu sonho, eu chegava, né, com uma Ione Egg desse tamanho, era desse tamanho assim, e eu chegava em casa e falava, gente, minha Ione Egg chegou desse tamanho. Socorro, senhora. E ela era exatamente igual a essa aqui, que foi a que eu recebi,
Só que Gigante. gigante, gigante. Eu tava tão feliz no sonho. Ela chegou, ela chegou, ela chegou. E chegou chegando, já chegou avisando. E eu lembro que no dia seguinte eu falei assim, eu fui comentar com a nossa filha, né? Eu falei assim, Aninha, que ela é mais entendida das pedras que eu. Sou atrasada aqui em casa. Aí, Aninha, a mamãe sonhou com uma pedra assim, 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 assado. Qual que é? Ela falou assim, mamãe, eu acho que é ametista. Eu não conheço muito também não, mas pelo que você falou é ametista. Aí eu falei assim, então é essa que vai vir. Vou contar só pra você, não vou contar nem pra Cássia. Eu só mandei, eu só Não vou mandei mensagem influenciar. pra Cássia. Não, não vou influenciar. Só mandei, Cássia, já chegou aqui, já sei qual que vai ser. Já sei qual que vai ser. Aí demorou um tempo, não sei quanto tempo depois, ela chegou. E antes dela chegar, ela já vai movimentando o campo, né? Foi uma coisa. Isso é o mais incrível. O trabalho ele começa quando você diz o sim. Quando você fala sim, ela já começa. Não precisa estar com ela na mão, não precisa estar com ela dentro de não sei onde, do lado de não sei. Não. É só o seu sim. E aí ela já começou a trabalhar. Ela já começou a trabalhar não só com a Bartholinite, mas com outras situações também. E quando eu recebi, foi um negócio muito louco, porque a relação que é construída com as pedras, aí que eu fui entender esse povo que anda com um monte de pedra e tudo, tem uma energia. Eu fui entender mais ou menos ainda, né? Tem uma energia, a gente tem uma sabedoria, tem uma amizade aqui. Foi construída uma amizade aqui com essa daqui, né? A primeira, a Cássia sempre fala que a primeira é a queridinha, e realmente é a queridinha. E, enfim, eu fui usando, né? Fui mergulhando Teve no alguma processo. dificuldade no uso? Teve algum receio? Como é que era pra ti isso? Porque muitas mulheres falam, né? Ah, eu tenho medo, eu não sei o que vai ser, se eu não conseguir expelir. Sempre é uma questão, né? Pra ti foi? Sim, não, de forma alguma, de forma alguma. É uma coisa muito estranha, é que a confiança era tão grande, a sensação que eu tinha era que eu estava sendo guardada por uma egrégora. Eu falei assim, gente, muitas antes Muitas. fizeram isso antes de mim. Por que que comigo vai dar zica? Não, gente, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar nisso daí. Cássia, eu não tive. Era uma dúvida pontual ou outra que eu escrevi, aí a Cássia ela vai respondendo, né? Eram coisas bem pontuais, mas com relação a isso foi tranquilo. Eu tava acreditando no processo. Eu acho que eu já fui amaciada antes, sabe? Já Consumi o estava conteúdo, preparadinho. já estava preparada. Eu tenho também algum trabalho nessa área de sexualidade também, então isso me deixou mais confiante. Isso Com me deixou um certeza. pouco mais confiante. Muitas É mulheres chegam isso. sem ter o conhecimento da Ioni, né, da vagina, do canal. Então tem muito medo, que acham que vai se perder. E aí tem toda essa explicação, né, para aquelas que não têm esse conhecimento prévio de que não é possível, né, a pedrinha se perder lá dentro, que é mais fácil sair do que entrar, aliás, né? É Então, impossível entrar. é impossível, né? Então, claro, a gente entende que tem todo um desconhecimento, porque vira um grande tabu, vagina até hoje é tabu, menstruação é tabu, Sim, sexualidade sim. feminina é tabu, então a gente vive como se tivesse um buraco aqui, assim, né? Só que aí a gente vai para essa terapia justamente porque essa região tão ignorada, tão, né, deixada de lado, né, e que a gente não sabe quais são os padrões, os acúmulos energéticos que se tem nessa região, né? A gente vai, tá, beleza, eu vou vivendo minha vida, mas tem muito acúmulo. E é acúmulo transgeracional, né? É acúmulo pessoal, é acúmulo transgeracional e assim, uma hora vai dar um jeito, essa região vai dar um jeito de você olhar, né? E foi o que aconteceu comigo, aconteceu contigo e acontece com muitas das mulheres que estão aqui, né, nos assistindo também. Com certeza, com certeza. E assim, dentro desse processo, passou alguns dias, né? Eu refiz o exame e eu fiquei muito feliz quando eu vi que as glândulas elas estavam intactas, totalmente intactas, né?
E é uma coisa que eu converso com as minhas amigas e falo para Cássia também. Ah, eu tenho como provar no papel, por A mais B, que foi a Ione Egg? Cientificamente? Hã? Cientificamente? Não tem. Cientificamente, cara, realmente eu não tenho, mas tem alguma coisa aí. Tem algo nessa medicina. Eu fui trabalhada muito profundamente, e não só com as Ione Eggs, né? Com a questão também dos divórcios energéticos. E assim, era no meu caso, eu nem precisava de ajuda da Cássia, porque a própria Ametista ela já ia falando, faz isso, faz aquilo, isso daqui vai por esse caminho, não vai. E no meu processo foi muito através dos sonhos, não sei se é porque a Ametista é A dos Letícia é sonhos, isso. né? Mas era tudo. Ela vai te mandando nos sonhos as informações. E como é que foi pra você? Porque eu acho que isso é bem interessante, sabe? Quando eu falo para as mulheres assim, gente, eu tô aqui conversando com vocês falando de tudo que tem no ventre. Mas vocês só vão entender o que tem no ventre quando você começar a movimentar essa energia e começar a descobrir coisas sobre você mesma que você não fazia ideia. Você se surpreendeu com as coisas que você percebeu, tomou conta e etc? Cara, eu me surpreendi na hora de fazer os Divórcio. divórcios, né? Tinha uma pessoa, né, que eu tinha certeza que eu tinha que fazer o divórcio. Eu comecei por ele. E aí foi indo, vários dias usando. E aí acho que passou uns 10 dias. Aí eu falei assim, não, tá bom, né? Não precisa isso tudo. E aí eu fui e não usei mais a Ione Egg. Aí ela veio no sonho e falou assim: opa, não acabou ainda não, volta. Volta que ainda não acabou, tem mais para limpar. Gente, eu fiquei assustada, porque não são sonhos comuns, pelo menos comigo, não são Não, sonhos normais desses que a muito gente forte. tem normal. São fortes, eles são nítidos, ela tem presença, ela tem voz, vivo, vive. É daquele sonho que você não esquece, vai passando, passa o dia, você não esquece. Não esquece. E aí tá bom, vou obedecer. Seguindo a sabedoria do povo das pedras. E aí eu lembro que chegou em um outro momento, aí vi um sonho. Aí eu fui sonhar com o meu primeiro namorado, que eu tive a minha primeira relação. Aí eita, eu tenho que ir lá nele. Aí eu fui, fiz com a Pra intenção, você coloquei a ver, né? intenção, pra Do você ver primeiro de onde namorado. do primeiro namorado, primeiro que eu tive relação sexual. E depois foi o pai da minha filha. Ela foi guiando quem era quem. E aí eu, não, agora acabou. Aí, para minha surpresa, eu sonhei com um namorado que eu nem tive relação sexual com ele, mas foi uma pessoa que me marcou muito. E ele faleceu. E aquilo ali tava no meu campo ainda, no ventre, apesar de não ter tido nunca uma relação. Era bem novinha. E aí veio para fazer esse trabalho com ele também. Então, ela sabe onde ir. Você não precisa A se gente preocupar só se porque ela entrega. sabe. Só se entrega no processo. E quando você percebeu tudo isso, né? Nossa, eu não acredito que ele ainda estava aqui comigo, foi uma coisa muito assim. Sabe aquelas paixões platônicas de pré-adolescência? Apareceu um desses pra mim. Eu falei, gente, eu não acredito! Nunca nem beijei, nunca dei um conhecido, É, nada, nada tava ali. Eu falei, gente, como é que pode, né? Porque, claro, você tem uma energia sexual direcionada para aquela pessoa, você vincula uhum, mais do que você imagina. Mesmo que seja só isso, beijo e tudo. E muitas vezes, muito das nossas amizades, muitas de energias familiares, mãe e pai, também estão aí no ventre, né? Travando, bloqueando toda essa energia da matéria, da sexualidade, do seu poder feminino, né? E da sua saúde, como consequência. Casa, foi muito perceptível tudo isso. Você viver esse processo é uma coisa assim, é só vivendo mesmo. E aí eu estava tão intensamente vivendo aquilo que aí eu ficava buzinando nos ouvidos das amigas, né? Eu falei, gente, vai.
vai lá na Cássia. E eu entendi também a importância da iniciação, do processo da iniciação. E você está amparado por uma egrégora, né? Isso para É a mim fez. autorização, né? Que você recebe para usar. Porque essa é a porta de entrada, né? A gente não pode simplesmente chegar na casa da outra pessoa e sair entrando porta dentro. A gente pede permissão, Uhum, né? Dependendo do sim, lugar, a gente tira os sapatos, né? A gente pede com licença. isso, Isso é iniciação, né? E esses sim, saberes ancestrais, né? Eles têm muito desse processo de postura adequada. E muitas vezes a gente não tem essa postura adequada para as coisas, por isso que a gente acha que não funciona também. Porque precisa da postura adequada para as coisas entrarem nos eixos, né? exatamente. Se colocar numa postura de humildade e na postura do não sei. Essa postura é muito, muito difícil para mim, eu sou muito cabeçuda, mas entrar nessa postura do cara, eu não sei, mas eu me entrego para o que vai acontecer aqui. E eu sabia que a minha cura dependia disso. Então, você está colocando uma coisa que você quer muito, uma coisa que você deseja muito, nas mãos de algo maior que você não conhece. Não é um gesto de ignorância, assim, na minha opinião. Precisa de muita humildade para fazer isso, muita confiança. Muita fé, Então, muita resiliência, muita entrega, muito feminino, né? Para sair do porquê, porquê, porquê e ó, sabe? exatamente, exatamente. E graças a Deus eu consegui me colocar nessa postura. É, eu não tive tantas dificuldades, mas assim, a forma como a Cássia, você coloca esse conteúdo facilita muito, né, a estruturação e às vezes repetindo informações importantes, porque é interessante a gente ouvir várias vezes até amaciar essa parte do ego que é mais teimosa, né? Então eu precisei disso, né? Me colocar e ouvir várias vezes e estudar, dedicar. Não é só colocar e esperar alguma coisa acontecer. Você tem uma energia ativa, por mais que ela seja feminina, sutil, mas tem uma coisa uma parte ativa mesmo, que a gente precisa colocar para que essa terapia funcione. Essa e qualquer outra, né? A gente precisa Tem da nossa uma cara. parte de, bom, eu recebi isso, o que eu faço com isso, né? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou digerir isso? Como é que eu vou. O que eu vou fazer em relação a isso? Porque a gente recebe as coisas e precisa fazer algo com o que recebe. Né? Não é simplesmente achar que agora é só esperar. Não, eu preciso mudar posturas, eu preciso renunciar padrões, né? De talvez vitimismo, talvez de autossuficiência, de arrogância, de desconfiança. Eu preciso ir além das histórias que eu sempre me contei, porque se eu quero algo, um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. E aí eu vejo muito nesse processo da iniciação um empurrão, porque eu vinha, por exemplo, fazendo. Eu sempre fiz muitas terapias, eu falei para as mulheres que estão nas lives, né? Eu sou a louca das terapias, assim como tu é também, né? A gente é as doidas das terapias, a gente adora. Só que às Adoro. vezes a gente vai muito pra mente, né? E a gente já tem umas historinhas que a gente sempre conta a mesma historinha, não importa o lugar que a gente vai, não importa a terapia que você faz. E as Yoni Eggs, elas vêm de um jeito tão diferente, porque ela não vem por aqui, ela vem por baixo, sabe? Ela pega e te pega de outro jeito que você. Gente, olha quanta coisa que eu achava que eu sabia, que eu achava que eu já tinha. Ah, não, isso está resolvido. Eu achava e não era nada disso. Então, ela pega e te desce e te tira um pouco desse lugar de, não, eu já sei tudo, já tentei de tudo e é assim mesmo. Não, calma, tem muito ainda para descobrir sobre você mesmo que você não faz ideia. Não tem essa sensação? Eu tenho, eu tenho. Ela me levou para um reset. Tipo assim, olha, você já viu muita coisa, já perambulou, já sassaricou aí por um monte de lugar, mas isso aqui é um terreno novo, então baixa a cabeça. E vai, Você não sabe nada das passa. pedras, vai devagar e só vai sentindo.
Ai, cara, e foi ótimo ser dessa forma, né? A gente que é terapeuta e que e que vai acumulando experiências, acumulando, o nosso ego ele percebe e aí ele se traveste de outras roupas para a gente não perceber que está ali, né? Que ele continua ali Perfeito, atrapalhando. Sim, perfeito. E, imperfeito. e assim, algo que você diria para você mesma, assim, agora, né? Se você olhasse para a Bárbara antes da iniciação, para a Bárbara depois da iniciação, o que que você percebe do seu feminino, da sua conexão com o seu ventre, da restauração da sua saúde? Olha, sendo bem sincera, eu percebo que eu tenho mais coisa ainda para melhorar, né? Veio porque, tá, resolveu uma coisa, mas abriu portas para várias outras. Eu não vejo isso como algo ruim, né? Porque é, é, é uma coisa que eu preciso fazer nessa vida, é me conhecer. Assim, eu não vou sossegar enquanto eu não saber quem eu sou, de verdade. Enquanto eu não experimentar a minha essência, eu vou estar caminhando. Esse é o meu propósito. E então, querendo ou não, as Healing Eggs, elas abriram esses portais de novas formas de me olhar, novas coisas que eu preciso amparar em mim mesma, aprender a me amparar, aprender a ter paciência comigo. E um ensinamento muito importante que as Healing Eggs trouxeram é que nesse caminho a gente precisa ter carinho com a gente. E elas são extremamente amorosas, né, Cássia? Elas são Linda. extremamente amorosas, assim, sentir o amor desse elemental, assim, para mim foi inovador. Foi inovador você conseguir ver amor em coisas que você nem imagina. Então, carinho no caminho, carinho e saber que é devagarzinho, é uma coisa de cada vez. Deixa ela cuidar de você. Acho que seria o que eu diria para mim. Bárbara, deixa ela cuidar de você. Relaxa E um realmente pouquinho, está solta precisando. a lutadora, solta aquela que quer resolver tudo, que quer pressa, né? Solta um pouco essa mulher heroína também, né? E aí eu vi que emergiu uma mulher muito bonita, que não tava assim. Você veio com uma força, assim. E aí, o que que aconteceu? Esse feminino, né? Cara, o feminino é isso. Quando ele. Oh, não é todo dia que tô assim, não. Né? Porque oscila, aquela coisa que oscila, mas a vontade de estar presente, de estar sentada no próprio trono, de estar no meu lugar, ela cresce a cada dia. E aí, quando você olha para uma terapia de Onieg, vê que tem por detrás uma pessoa que está aí inspirando um monte de mulheres e vê que tem um monte de mulheres na mesma situação, isso é uma fonte de inspiração riquíssima. Não tem como você não se. Eu tô falando isso, tô sentindo a força vindo assim, assim, tudo assim no corpo, né? Chega, vem e aflora isso, então deixa isso passar. Deixa isso passar por você. Não prenda, não prenda. E se tiver algo que curar, algo que olhar, olhe, cura. E olhe com carinho, olhe com cuidado. Tem tem diversos terapeutas, homens, assim, que são muito bons, mas, assim, pro feminino, eu acho que é importante a gente também estar na presença de mulheres, né? E confiar que elas sabem conduzir. A gente está num momento de buscar bem mais, né? Por esse amparo que vem do feminino mesmo, até para a gente conhecer como que é o nosso também. Acho que seria isso que eu diria para mim. Uhum. E para as mulheres que estão te escutando, temos aqui algumas, né? E que, inclusive, teve uma que hoje me procurou e ela falou assim: Ah, eu comecei com uma inflamação na glândula de Bartolini e tal. Eu falei: Então você precisa conhecer a história da Bárbara, porque ela passou pelo mesmo que você, né? E eu vou falar com ela hoje de Sim. noite. E aí eu acredito que ela esteja aqui ou vai assistir a gravação. Mas quando o que que você diz para essas mulheres que sentem isso e enfim, qual é o conselho que você daria como uma mulher que já passou por esse caminho, que teve esse chamado também e tudo mais? Tá. Eu acho importante observar duas coisas, né, quando tá. E isso, a Cássia, você fez isso muito bem. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção.
Porque na medicina tradicional é uma coisa fechada. Só aquilo ali cura. E eu percebo também em algumas pessoas que trabalham com medicina alternativa um certo distanciamento da medicina tradicional também, né? Então fica aquele monte de bolinha, Posição. como se fossem opostos, né? E dentro do meu processo, por causa da Bartolinite, acabou gerando um outro problema, mas que foi dentro da medicina tradicional que surgiu. E eu tive que fazer uma cirurgia, mas não das glândulas. As glândulas até hoje elas estão ótimas. E quando eu comuniquei isso para a Cássia virou para mim e falou assim: não, então o que nasceu de ordem, né, o que a medicina trouxe, a medicina que cuide, o que o emocional trouxe, o emocional que dê conta, né? E aí eu entendi a riqueza dessa expressão na sua fala, né? Do jeito que você colocou isso, porque você honra as duas medicinas. Eu acho isso incrível, porque o grande erro de qualquer É medicina é exclusão. acreditar, acreditar que ela trabalha sozinha, que ela resolve alguma coisa sozinha. E eu acho o seguinte, que quando o assunto ele é cura, quando o assunto é cura, a gente não precisa criar conflito, a gente precisa unir forças. Então, ter uma voz consciente, né, de que, olha, gente, é o seguinte, eu trabalho com as IUMIEGs, né, é assim que funciona, mas onde termina uma medicina, a outra começa. E não tem problema nenhum em ser Nenhum. desse jeito. Tá tudo certo. E aí eu senti confiança. Eu senti mais confiança ainda, porque não é uma pessoa que vai ficar insistindo para uma pessoa que às vezes ela precisa sim de um tratamento na medicina tradicional e você não vai ser aquela pessoa que vai ficar iludindo. Eu acho Eu importante vou falar te isso, sabe, dizer, Cássia? eu vou te dizer uma coisa, então, vou trazendo, já que você trouxe esse assunto, eu vou te dizer por que que eu faço isso. Porque numa das iniciações que eu fiz, por que que hoje eu sou uma iniciadora que faz isso? Porque numa das iniciações eu tomava um medicamento e a iniciadora foi muito, muito dura comigo e disse para eu largar. Eu não estava pronta e foi terrível, porque eu sentia que eu precisava voltar, mas eu sentia muita culpa, eu sentia muito julgamento por mim mesma e ela dizia, como assim tu não vai? Ela vinha com uma postura assim para mim. Eu falei, gente, não é assim. Não é assim, eu não quero que a mulher que tome pílula se sinta culpada, eu não quero que a mulher que use DIU. Tanto é que existem iniciadoras que não permitem que mulheres tomando anticoncepcional iniciem, que usam DIU iniciem. Mas assim, eu tenho alunas que fazem uso de medicamentos, fazem tratamentos tradicionais, que usam DIU, que tomam pílula e que têm resultados Uhum, incríveis. Não é sobre excluir essas mulheres e dizer, não, você não pode porque você toma. Não é isso, sabe? E foi tão duro eu ter que admitir para mim que ela me conduziu extremamente, de uma forma extremamente hostil, e que ela me fez eu me sentir envergonhada do que eu tinha, ou da medicação que eu estava tomando, sabe? E eu falei, não, isso uhum, não é o tipo de abordagem que eu quero, isso não tem nada a ver com o feminino. O feminino é acolher, integrar, contribuir, colaborar. E se eu quero que as mulheres honrem a sua própria história, se em algum momento elas precisaram tomar um medicamento, fazer alguma cirurgia, fazer o uso de anticoncepcional, sim, eu fico com isso. E elas vão ficar também. Porque isso faz parte uhum. da vida, né? Tanto um tipo de coisa quanto outro tipo de coisa. E eu acho que Perfeito. essa abordagem é muito importante, sabe? Sim. Nossa, importante. Eu acho que inspira confiança também. Você respeita o processo de cada uma, isso eu achei interessante, né? Eu gosto também do seu olhar, Cássia, do olhar que você tem pro o feminino, sobre a cura do feminino, né? Você trabalha com uma técnica assim, totalmente alternativa, mas ao mesmo tempo você também tem o seu lado estudioso, assim, da parte acadêmica, que Tem. olha a mulher no aspecto
social também, na cura da mulher. Você não exclui essa parte, né? Porque hoje em dia tá bem comum a exclusão dessa parte, né? Isso faz total Social, diferença. Faz total e faz diferença. total diferença, né? Uma terapeuta holística, holos significa tudo, né? Então a mulher na sociedade também ela precisa ser vista e levada em consideração essas construções e tudo. E a gente sabe muito bem que, eu sei, e como terapeuta a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Que existe o que a realidade de uma mulher de 40 anos é diferente, de uma mulher que é mãe é diferente, de uma mulher que não é. A mulher que é negra, já vi muitas questões de alunas negras que falam do quanto é machucado esse ventre. E tudo isso faz diferença, entende? Na última iniciação tive uma aluna indígena que foi incrível e ela falou, nossa, eu vejo tantas memórias transgeracionais das minhas ancestrais que foram abusadas, que foram... E ela fez um movimento super bonito, sabe? E isso é o processo, porque o feminino, ele tem suas peculiaridades e estamos todos aqui para nos ajudar, né? E não para julgar umas às outras, porque ela tá não sei o quê. Não, eu ajudo e mostro o que eu caminhei. E eu sei que essa mulher vai fazer disso algo bom, né? Só que a gente não ajuda tem a ver com respeitar a história das pessoas e o lugar das pessoas. Né? Exatamente, com certeza. Eu percebo muito isso no trabalho. Que bom. Eu vou abrir aqui o chat para ver se elas estão comentando alguma coisa, vocês vão falar, hein? Para ver o que elas vão dizer. Quero ver vocês falando o que acharam da história da Bárbara. Tá? Coraçãozinho, a energia da Bárbara é boa, né, gente? Ó, e coração, ela é ótima. Depois sigam a Bárbara, os stories dela são muito engraçados. Ah, eu sou daquelas, eu não acredito num Deus que não dance, que não ri, que não fale Que não solta besteira, piada, que como não solta assim? piada. A Patrícia disse maravilhosas, a Viviane maravilhoso, obrigada. Tão gostoso ouvir vocês conversando, muito boa a energia dela, exatamente. São essas as alunas maravilhosas que a gente traz para a iniciação em Uniegs. A Geice fez um comentário esses dias, eu acho que foi a Geice. Ela falou assim, tão bom saber que a gente traz essa energia para o nosso grupo, sabe? Porque não é o lugar de umas julgarem as outras. Não tem espaço para isso aqui, né? E é isso que nós queremos para os nossos femininos, né? Sem mais competição, sem mais rivalidade. A gente quer acolhimento. Né? Olha só quem tá aí. A Sandra, maravilhosa, amiga da Bárbara, que veio para Ai, iniciação por gente. causa da Bárbara, né? Exatamente, teve curas assim incríveis que eu tive a honra de presenciar. Ai, Muito Sandra, conta tudo corajosa, para nós. Conta para nós. muito corajosa. Ela é muito corajosa, gente. Eu fiquei mó feliz que eu não aguentei. Eu mandei um áudio para Cássia agradecendo. Obrigada por cuidar das minhas amigas. A Letícia pediu para você falar um pouco mais sobre a questão da cura da glândula. Como é Falar que um foi para pouco você? mais. O que você acha que foi assim, importante no seu processo de fazer as glândulas se restaurarem integralmente, que foi o que aconteceu com você, né? Não desistir de mim. Não desistir de mim, porque o que é uma vida sem prazer? Não é vida. Não é vida. Eu não queria viver daquela forma. E assim, as pessoas elas falavam: "Não, você retira a glândula. Você vai lá, retira a glândula". Não, e um dos médicos que eu fui falou assim: "Nossa, quantos anos você tem?" Aí eu vou fazer 40 esse ano, né? Aí eu falei assim: "Eu tenho 39". E aí ele falou assim: "Não, aí você não vai ter mais filho, já aproveita e liga as trompas", assim, falando uma naturalidade assim. Aí eu, gente, isso daí não conversa comigo, não conversa comigo. Eu quero vida, eu não quero morte. E as pessoas e ainda falavam assim, Kátia, não, mas tem um produto para lubrificar, não sei o que, é só comprar. Eu falei assim, gente, eu não quero isso para mim, não. Fala Em isso pra toda terapeuta relação tântrica, não? tem que fazer o produto, tem que colocar um produto.
Exatamente, eu quero ficar refém disso não. Se tem a possibilidade de cura, eu quero. O negócio mais tilelê do planeta ali do outro lado do mundo, eu vou. Eu vou. E não era assim, não era. Eu precisava me permitir experimentar outras medicinas. Se nada funcionasse, obviamente, eu ia para a medicina tradicional, fazer que eles estavam recomendando. Mas, felizmente, não foi necessário. Eu estou muito bem, obrigada. E a sua médica, como é que foi a reação dela quando viu suas glândulas maravilhosas e lindas? Nossa, ela falou, curou. Reverteu aqui a situação e tal, né? Olhando o negócio lá e tal. Eu acho que eu sou muito emocional, assim. Eu tava toda, né? Toda feliz, animada. Eu já tinha passado por processo, né? Eu sou a chorona, eu me emociono. E ela assim, na postura, né? Na postura dela. Lógico que ela ficou alegre e tal, mas uma postura mais centrada, né? Mais alegre, mas não fez nenhum comentário assim. Não falou, vai passar no Fantástico, né? Não falou isso, não. Vai passar no Instagram só. Mas foi bem legal, eu gostei da paciência que ela teve, ela deixando, recomendando, né? Vamos tentar outras alternativas e pedindo exames muito específicos, muito minuciosos para olhar tudo, olhar todos os órgãos dela. Por exemplo, pode olhar tudo? Ela pode, vamos olhar tudo. E foi aquilo que eu te falei, a energia da médica mudou quando eu mudei a minha intenção aqui, quando eu botei uma intenção mais amorosa, porque eu queria curar a qualquer custo. Quando eu falei, eu quero curar no amor, e aí foram chegando outros profissionais, foram chegando outras pessoas. Ontem eu fiz uma postagem sobre isso, né? O que tá te afastando da tua cura? Primeira coisa que eu coloquei, você quer eliminar o sintoma e a doença. Acabou. Tudo que você resiste persiste. Vai vir mais forte. E você vai travar uma luta. E o jeito é acolher, entender amorosamente que vai se dissolvendo. E é exatamente assim que acontece, né? E é no tempo do corpo, é no tempo das pedrinhas. Elas sabem. Elas sabem. Muito importante. É muito importante a confiança desse processo. Olha que lindo isso aqui. A escolha de curar e acolher através do amor é absurdamente revolucionária. Exatamente, porque nós somos treinadas para guerra, para a luta, para o embate. E a revolução do feminino que eu acredito, né? Esse nascer, esse emergir da energia feminina é justamente essa revolução por meio do amor, da compreensão, da compaixão conosco, com o feminino, com todos os seres, né? E assim, meninas, às vezes no início a gente não vai com amor, não. A gente vai com ódio mesmo no olho, vai com sangue no olho, vou curar isso daí, mas às vezes o combustível é só o pontapé inicial. Com o tempo você vai vendo que não adianta muito. Aí você vai amaciando, vai aprendendo, vai se humildecendo, as coisas vão acontecendo, as pessoas certas vão entrando no caminho, e aí vai ficando mais leve, mas se vocês no início não conseguirem entrar nesse estágio, né, nessa condição assim de amorosa, não tem problema, mas não desista, não desista. E olhem bem nos olhos das pessoas, olhem bem na energia das pessoas, sinta se a pessoa que está te orientando, se ela está cuidando de você, se ela tem essa amorosidade no olho dela, se ela tem essa verdade, se ela carrega junto com ela. Nós somos mulheres, a gente percebe isso. A gente percebe. Então confia, escolha bem, confia, a gente não está sozinho. Confia na sua intuição, embora tenha te dito que você é doida e que intuição não tem nada a ver. A gente está aqui para dizer para você que nós ouvimos nossas intuições e estamos ótimas. A gente seguiu nossas intuições, né? Tanto a Bárbara quanto eu, né? Exatamente. Toda vez que eu não sigo, meu Deus, dá ruim. Só me ferro, gente. Só me ferro. Cansei de me ferrar. Não aguento isso. Olha, a Patrícia, aliás, teve 2 perguntas aqui. Fiz uma cirurgia e ainda sinto dores. Eu não desisto que um dia vai dar certo. Exato. A Patrícia, eu tenho certeza que vai se tornar aluna. Por quê? Porque ficou resquício, seu corpo ficou traumatizado.
Muitas cirurgias também desenvolvem traumas no nosso corpo e bloqueios. E a dor é justamente isso. Com o processo de limpeza do ventre, essas dores vão melhorar sim. Teve outra, a Geice, acho que falou que esse mês, depois que ela me conheceu, a menstruação dela já veio com alguns coágulos. Porque começou a limpeza emocional. Os coágulos são as mágoas saindo desse ventre. E aí, o que antes você não acessava, seu ventre agora tá, ó, limpando, limpando, limpando. Então é isso. Mais alguma coisa que você quer dizer para essas lindas que estão aqui conosco? Ai, meninas, se amem. Se amem. Se joguem. Se joguem, se amem. Assim, se abram para o inesperado. Se abram para esse canal de cura. Não desistem, não desistam de vocês. É isso. Acho que estou muito alegre de estar aqui com você. Achei que esse negócio de live doía, nem dói. É maravilhoso. Você vai Nem adorar mata, nem dói, nem mata. Muito agradecida pela oportunidade. E estar aqui em contato com a sua energia, que é maravilhosa, né? Energia lunar, assim. Eu vejo um monte de lua atrás de você, assim, muito, muito forte. Muito da noite, sei lá, sua energia é meio da sou noite. noturna. Eu acho que a minha é mais de dia, assim, você é mais de noite, assim. A Cris perguntou quanto tempo faz que você fez a iniciação? Foi em maio de 2021 que eu comecei a iniciação. Não fez um ano ainda. Vai fazer daqui uns meses. Faz uns 7, 8 meses, mais ou menos. Isso. Não, eu ainda estou aprendendo as Ioni Eggs, eu tenho que reassistir, porque muita coisa. Eu não fui no intelectual. Você perguntar o que que tem ali, as matérias lá direitinho ali, eu não, no chakra, aquelas coisas, eu não lembro, não, mas eu vivi tudo aqui no corpo. Meu negócio é no. Porque, claro, eu faço essa coisa, não precisa, né? Não precisa, mas eu sei que tem umas que precisam do porquê. Então, as que querem o porquê, tem explicação do porquê. Mas as que querem viver e se jogar também pode, entendeu? Não é um curso, entendeu? Que você tem que fazer prova, depois eu vou fazer. Não. É diferente, né? Então, Tem assim, uma prova, mas é diferente, é uma prova astral. é. Brincadeira, gente, brincadeira. Ai, pronto. É isso. Gratidão, Bárbara. Assim, ó, sem palavras pela nossa conversa. Tenho certeza que você inspirou muitas mulheres, fez a gente rir bastante, que é essa energia alegre sua, que é maravilhosa. Vamos, E, gente, vamos. então, tem que fazer mais lives, entendeu? As É pessoas precisam amanhã, né? conhecer. É amanhã a iniciação? Amanhã abre a turma de iniciação e tem várias aqui que estão querendo aprender mais, conhecer mais histórias de alunas e tal. E eu queria que você viesse, né, para elas conhecerem você também, né? Essas são as mulheres Maravilha. incríveis que vêm para a iniciação, gente. É só mulher maravilhosa. É isso aí, Cássia. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço. Um beijo para Um você. beijo. Bem. Beijo, menina. Pam. Vou, ó, coloca no. Isso, acho que ela saiu. No X. Pronto. Beijos! Então, queridas, o que eu digo para vocês? Amanhã, 6 da manhã, vamos abrir as inscrições. Estou empolgadíssima. Cada turma tem uma energia diferente, porque é feito de mulheres diferentes, com questões diferentes. E isso tudo faz total diferença. É a primeira turma de 2022 que vem com uma energia muito voltada para o feminino. Então eu percebi que depois que virou 2022, mais mulheres procurando, mais mulheres querendo, mais mulheres sentindo esse chamado. E se você está comprometida com o seu feminino, está comprometida com a cura do seu ventre, com esse processo de autoconhecimento amoroso, né? De não brigar com o sintoma e doença, mas de aprender com ele. Esse é o processo, essa é a terapia que eu recomendo para você e vai ser um prazer imenso poder guiá-la por esse lugar de conhecer os mistérios do seu ventre que nós não aprendemos e que, portanto, precisamos
aprender agora. A gente não vai viver uma vida inteira num corpo feminino sem saber o que acontece aqui e o que interfere e toda a riqueza, potência, poder que existe aqui que nós não conhecemos. Quando nós conhecemos o nosso poder, nós somos capazes de mover montanhas. E quantas mulheres estão aí achando que são fracas, que elas, enfim, que não tem solução e tudo mais. Gente, tem solução sim. Eu vi coisas irreversíveis se reverterem, eu vi curas incríveis que nós, quando entramos em contato com o nosso profundo, com o nosso feminino, nós alcançamos. Eu espero vocês às 6 da manhã, eu vou estar acordadésima e eu espero que vocês façam essa escolha por vocês, pelo feminino de vocês, pelo ventre de vocês. Aguardando amorosamente todos vocês e foi uma conversa maravilhosa. Um bom domingo para todos vocês e um começo de semana maravilhoso, conectada com o feminino de vocês, com o nosso feminino. Ok? Um super beijo para todas e uma boa noite.